a questão do envelhecimento, eu nunca parei para pensar, né? Assim, muito sobre o envelhecer, mas também nunca tive nenhum problema em relação a isso, né? Nunca tive preocupação. E é muito incrível, assim, porque eu me vejo, né, depois de viver alguns anos em Salvador, me vejo voltando para Vitória e começando a trabalhar, né, com dança. E de repente, assim, quando eu paro para pensar, já são 31 anos, né? Então eu tinha, parece que eu fechei os olhos, eu tinha 31, 32 anos e 33 na verdade, né? E quando eu abri eu já estou com 63 anos. Sinceramente eu não senti o tempo passar, assim, né? Até porque eu levo a vida de uma maneira tento levar de uma maneira mais leve possível, mas a gente vai percebendo no corpo, né, assim, as mudanças, né? Outro dia eu sempre tive, talvez, certos privilégios, né, assim, corporais, porque eu conseguia fazer as coisas com muita facilidade. E aí hoje eu já me vejo com limitações. Então eu tenho limitações para... Outro dia eu fui fazer um saltinho e aí eu falei, opa, peraí, doeu aqui, o joelho já deu uma fraquejada. Então assim, não tem como, né? A gente vai se vendo no espelho também e a gente percebe que o tempo passou, que a gente envelheceu, e que é isso, né? Natural. Mas eu acho que eu já era preparado para esse momento, assim, de pensar que eu ia envelhecer e que eu não ia dar muita importância para esse fato. Em relação a essa questão, né, da solidão, eu sempre fui um cara da solitude. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de ir ao teatro sozinho, de gostar de ir ao cinema sozinho, aos lugares, né? Assim, porque às vezes eu achava que certas companhias às vezes atrapalhavam, né? Aí eu tá apreciando as coisas, mas sempre gostei muito de companhias e de festas. E aí a gente vai vendo, né, como a seletividade ela vai acontecendo, né? Ela acontece de um lado de uma juventude, né, que você já começa a se perceber assim, né, sendo chamado como velho. Isso às vezes chega de uma maneira que fere, né? Porque você se sente de uma forma e aí quando essa palavra vem assim, você fala, nossa, isso é agressivo, né? Existe uma agressividade quando as pessoas falam em velho. E eu, apesar de não me sentir com a idade que eu tenho, né? E de manter um espírito bem jovem, assim, sabendo da idade que eu tenho, sabendo que eu, né, já cheguei nela, sabendo que certas coisas eu já não faço, certos ambientes eu já não frequento, mas né, o modo de falar, ele fere. E a gente vai percebendo, né, também como pessoa LGBT, que principalmente, né, quando a gente fala da questão LGBT, que existe, né, essa coisa da exclusão, né, um pouco da abjeção, né, mesmo assim, de você pensar o velho como não desejado, né, de você querer colocá-lo num lugar que às vezes não é o lugar que ele quer estar, né? Apesar de que eu sigo vivendo, ocupando meus espaços, eu sigo indo a lugares que eu acho que eu tenho que ir, não indo a lugares que eu acho que eu não tenho que ir, a gente mesmo vai sentindo que não tem mais aquela disposição, né, para ir a uma série de lugares, né, para frequentar uma série
de eventos que antes você gostava. Por exemplo, eu não tinha problema com aglomerações. Hoje em dia eu já começo a ter uma certa aversão. Então, assim, a gente também começa a ficar seletivo. Eu me sinto bem seletivo hoje em dia, né? Às vezes eu quero chutar o balde, eu saio, eu me divirto, vou sem também esperar, sem fazer planos, né? Porque eu acho que os planos é aquilo que frustra. Então sai mesmo assim, né? Vou de corpo aberto, de alma livre. Mas assim, eu sei que hoje eu seleciono muito, né, as coisas que eu quero fazer, mas vivo de boa na minha solitude. Sobre os encontros, a possibilidade de utilizar a arte como uma estratégia também de sobrevivência, de invenção de uma forma de vida, como é que é para você? Esse tema, você acha que esse é um tema que vai aparecer nas suas criações? Como é que você vê isso aí? É engraçado, assim, né, se falar sobre criação, porque hoje eu me sinto cansado. Eu já produzi muito, né, eu já produzi, assim, meio que incansavelmente. E hoje eu sinto esgotado. E parte desse esgotamento é do quanto a gente é sugado também, né, por um sistema que ele não é bom. Ele não é bom em termos de reconhecimento do seu trabalho. Eu digo de reconhecimento financeiro mesmo. Então, assim, você vai se sentindo cansado também de produzir. Engasguei. Você vai se sentindo cansado de produzir, você vai se sentindo desestimulado também, né? Mas o encontro sempre foi um tema forte, né, nos meus trabalhos. Que mais de 10 anos atrás, né, quando me propus a fazer Inabitáveis, eu queria exatamente abordar essa questão, né, da relação homoafetiva, né, onde a questão era colocar dois homens em cena, e falar abertamente, né, do relacionamento entre dois homens, né, colocando essa questão numa cena de dança. Ali eu queria realmente assim, trazer como um choque, né, porque era uma coisa que você não era tratada com normalidade, né? Então eu queria trazer isso de uma maneira muito rasgada mesmo, né? Hoje em dia eu já trago as questões, né, dos encontros, do afeto, de uma maneira geral mesmo, assim, sem querer colocar um foco mais específico na questão afetiva, mas não tem como também eu fugir disso, né? Porque quando eu falo das relações, eu falo das minhas relações também. E enquanto homem LGBT, né, isso vai estar com certeza, né, dentro dessa abordagem que eu faço. Mas em relação ao relacionar, né, a gente vai vendo que a gente vai escasseando, né, vai ficando com um espaçamento, né, nessas relações, por uma questão, né, que existe uma seletividade aí na comunidade, mas existe a seletividade nossa também, né? Então a gente seleciona com quem a gente quer ou não quer se relacionar. Eu pelo menos assim ajo dessa forma. Com relação ao passado, claro. Toma uma aguinha. Não, aquela hora foi. Eu fiquei preocupada que ele falou que engasgou. Com relação ao passado, assim, como é que você vê a pessoa, digamos, LGBT 50+,
e a sua vivência histórica, né? Por exemplo, a questão da redemocratização nos anos 90, dos anos 80, do HIV/AIDS dos anos 80, 90, da cena queer que tinha, das boates, dos shows de transformismo. Esse sujeito LGBT 50+, que guarda essa memória do passado. Em relação ao passado, sobretudo por uma questão também do racismo, também, né, das experiências do passado, como é que você vê a questão desse sujeito 50+, 60+ hoje, que guarda essa memória e que de uma certa forma ele é o detentor dessa memória do passado, dessas 2 décadas, 3 décadas aí, né, 80, 90, 2000, 2010, assim, esse sujeito que é meio que ele é meio que responsável por guardar essa memória, é como se fosse um griot LGBT, digamos assim, né? E um responsável por transmitir isso às novas gerações. Alguns querem falar sobre esse passado, outros querem que esse passado entre para um campo de esquecimento. Como é que você percebe isso, assim, no seu caso? Não, eu acho que é importante falar, né? Eu sou de uma geração onde era difícil, né, se assumir LGBT, né? Então, assim, havia uma intolerância, havia uma cobrança, né, em relação à masculinidade. E eu sinto assim que as pessoas se escondiam, né? As pessoas tinham medo e tinham muitos milindres para se assumir LGBT. Então, assim, a gente às vezes se driblava, né? Hoje você encontra ainda, mas a gente tem uma juventude muito mais bem resolvida e que vem dessa herança, né, de quem veio antes e que foi desbravando e foi assumindo posturas, foi assumindo, foi se colocando publicamente, né, e assumindo lugares e se assumindo, né, na sociedade. Mas era uma coisa assim que você via que às vezes você tentava esconder isso, arranjando relacionamentos heteronormativos. Você às vezes fazia as coisas escondidas, né? E havia não aceitação, então nisso você buscava, você se negava. Então essa geração que eu venho é essa geração, né? E além disso, eu acho que existiu uma coisa, eu fico lembrando assim, né? Que você fazia classificações também, né? Eu lembro de uma palavra que é entendido. Então o entendido se colocava num lugar do tipo, né? Eu sou um homossexual, mas eu sou um homossexual, hoje eu faço a leitura, né? Um homossexual discreto, né? Como se isso fosse alguma vantagem, né? Alguma coisa, tipo, eu não dou pinta, eu não sou escandaloso, eu não faço escândalo, e que é uma postura preconceituosa, né? Assim, que era, né, uma postura dentro do próprio meio. E eu vejo assim como que as discussões, né, vêm contribuindo, né, para a gente ir abrindo, né, esse debate, a gente ir se abrindo também, né, para entender que a gente vive num mundo de diversidade, que a gente tem que pensar muito no respeito, né, que a gente tem que ter com o outro. Os anos 80 foram os anos da minha juventude, né? Ano 80 foi quando eu completei 18 anos. Então eu estava no auge, né, assim, da minha juventude, do meu desejo sexual, e era um tanto complicado. A gente não tinha muita prática, né, e muito costume da camisinha.
existiam resistências também, e ao mesmo tempo tinha um desejo muito grande, né? E no meu caso, assim, às vezes eu segurava muito as ondas, mas talvez eu tenha tido sorte, porque em alguns momentos eu me relacionei, às vezes sem pretensão, mas também assim, dentro de uma, né, procurando saber com quem eu estava me relacionando, né, sendo que isso também não excluía nada, né, mas eu vivi um pouco esse risco, né, e vivi esse momento. Foi bem repressor, né, isso foi, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vivia uma década, né, a gente viveu décadas assim, que eram décadas de mais ousadia, né, a gente via que alguns movimentos escancaravam, né, eu acho que a gente pode falar do Zicroquete, a gente pode falar das boates gays, a gente pode falar das drags e dos shows, né? Que eu acho que tinha muito mais, talvez tivesse uma cabeça de vanguarda aí, né? Que vinham abrindo tudo e vinham expondo, né? Expunham tudo, né? Toda essa questão, né? Do ser gay, do ser drag, e então acho que esse foi um momento muito feliz, é um momento que contribui muito, né? Que eu acho que o que a gente vive hoje, de toda a reflexão que hoje a gente faz e de muito mais liberdade, né, para a geração LGBT hoje, poder estar, poder ser, poder se posicionar, poder se assumir, né, e poder estar ocupando os espaços sem medo, né, de ocupar e de ser quem é. São Paulo, por exemplo, tem um bailão que é uma boate para pessoas, digamos, da LGBT 50+, 60+. Curitiba tem alguns bares. Vitória não tem muito esse espaço de sociabilidade, né, entre pessoas dessa geração, né? Como é que você percebe isso, assim? Parece que é uma cidade que acaba produzindo mais solidão e isolamento. Não é uma cidade muito que permite esses encontros em relação a pessoas, inclusive intergeracionais, assim, digamos, né? Então a gente tem talvez algumas saunas, isso talvez esteja acontecendo até num âmbito tal como antigamente, né? Digamos, um gueto. Sim. Como é que você observa isso, assim? Vitória, eu acho que Vitória é bem, essa palavra eu nem gosto dela, provinciana. Vitória é uma cidade um tanto quanto intolerante, né? E eu acho que o LGBT 50+, ele também não ousa, né? Ele não talvez não cobre, né, espaços de estar, né, espaços de lazer, espaços de encontro. Então as coisas vão acontecendo de uma maneira muito casual, né? E eu acho que isso deveria ser uma proposta, um pensamento, né, de você poder propor espaços assim, né? Porque são espaços de encontro, acho que são espaços de discussões, né, e de se colocar diante do outro, né, da representatividade. Eu sinto falta disso em Vitória, né? Eu gostaria muito de poder sair e saber que eu vou chegar ali naquele lugar e vou, né, e vou encontrar pessoas que tenham uma idade próxima da minha e que também são LGBTs. Infelizmente nós não temos isso. Ao mesmo tempo, eu vejo espaços que são espaços, por exemplo, vou falar do Bar da Zilda, né? O Bar da Zilda eu acho que é um espaço onde todas as tribos, né, digamos, elas se encontram de boa, né? Eu acho que todo mundo se encontra ali
e não existe... É um espaço livre, né? Onde todos dialogam, mas ao mesmo tempo também é um espaço que talvez cada grupo também esteja com o seu grupo, né? Ao mesmo tempo que tem esses encontros, ao mesmo tempo que está todo mundo junto ali. Ah, interessante. É isso, Gil. Tá bom. É isso, viu, querido? Né? Assim, tudo de surpresa, assim. É assim,